Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este sexto domingo da Páscoa do ano A. O texto desse domingo se encontra lá em João, capítulo 14, versículos de 15 até o 21, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos mergulhar um pouco mais nesse texto, mas antes, quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, para que assim você possa me ajudar a chegar bem pertinho da meta dos 10 mil inscritos. Já estamos faltando bem poucas pessoas, ok? Ao chegar nessa meta, eu tenho novidades para contar a vocês de algumas coisas que eu estou me programando aqui para o canal, tá certo? Então vamos lá. Amados irmãos e irmãs, observe muito bem o que é colocado para nós dentro do Evangelho de João neste domingo. Primeira coisa que diz é assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. Quando Jesus coloca a expressão se me amais, guardarei os meus mandamentos, o que ele quer dizer com isso? Primeira coisa que eu quero te contar é que o Evangelho de João ele é escrito em grego, o idioma original é esse. Em grego existiam 4 verbos que significariam amar. Porém, apenas um destes verbos significava um amor incondicional, ou seja, que não estabelece condições. E um amor, na verdade, ilimitado, que pode inclusive doar a vida. Esse amor é chamado de amor ágape. E na verdade João utiliza este verbo, nesse momento em que ele fala de se me amais, ou seja, se me amais com amor ágape, ou seja, um amor ilimitado, um amor capaz de doar a vida, um amor que não estabelece condições. Mas quem na verdade ama assim? Porque, não sei se você concorda comigo, mas amar é uma das coisas mais difíceis que existem. Então nós precisamos aprender a amar. E nada melhor aprender a amar do que ver alguém amando. E que pessoa é essa que nos ama dessa forma? Jesus. Então, em outras palavras, ao Jesus colocar, se me amar com amor ágape, se me amas assim, quer dizer o quê? Se você me ama com o mesmo amor que eu te amo. É assim que a gente precisa aprender a amar. E não apenas a Cristo, mas aos irmãos. Amar de modo incondicional, sem impor condições. Amar de modo ilimitado. É assim que nós somos chamados a amar. E aí, muitas pessoas às vezes ficam usando inspirações. Amor de novela, amor de filme, amor de série, amor de poesia, amor da música X ou Y, Z. Mas a gente precisa aprender a amar como Jesus amou. E aí, amados irmãos e irmãs, continuando, Jesus também diz assim: guardareis os meus mandamentos. Ora, o que quer dizer guardar? Quer dizer conservar, preservar sem mudar. Só que é interessante você perceber que aqui fala mandamentos no plural. Na verdade, quer dizer o quê? Se refere a tudo que Jesus ensinou. Não é um pode e não pode, Como dói hoje, a gente vê mais pessoas vivendo com esse monte de regra. Parece que o cristianismo é um conjunto de regras. Mais do que um conjunto de regras, o cristianismo ele é um conjunto de ensinamentos de uma pessoa que se relaciona conosco. E essa pessoa é Jesus. Então, eu preciso observar os mandamentos dele. E é interessante que dentro do Evangelho de João, a mensagem de Jesus é resumida em apenas uma única frase, É o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, nós precisamos entender, na verdade, que a gente precisa amar como Jesus também amou. E amar os irmãos como Jesus também amou. É isso que ele deseja. Aí é interessante que no versículo 16 diz assim, E quando você fizer isso, então, eu pedirei ao Pai e ele vos dará um outro defensor para que esteja sempre conosco. Veja, a gente está se aproximando do Pentecostes
Então a igreja vai acabando, né, colocando textos nos domingos que apontam para o Espírito Santo. Então já é um apontar para essa dinâmica, né, do Espírito Santo, Paráclito, Defensor. Aqui o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. E segundo o versículo 17, é aquele o qual o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Por quê? Nós vamos entender um pouco disso. Ora, o Espírito Santo ele não é conhecido pelo mundo no seguinte contexto. O mundo significa, dentro do Evangelho de João, tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Ora, se o Espírito é o Espírito da Verdade, o mundo vive escravizado pela mentira. Então é o oposto. Ele não quer buscar a verdade, ele quer viver dentro da mentira. Mas aqui diz ainda no versículo 17, vocês o conhecem, ou seja, vocês têm intimidade, porque ele permanece junto de vós e vai estar dentro de vós. E aqui vem a grande dinâmica, né? Nós somos templos do Espírito Santo. A gente não é órfão. Jesus não morreu e depois ressuscitou para nos deixar abandonados, mas pelo contrário, ele nos deu o Espírito Santo. E aí, amados irmãos e irmãs, à luz desse evangelho, né? Eu quero trazer a reflexão para vocês. O que é que a gente é chamado hoje? Especialmente quando algum padre vem assistir esse vídeo, ou quando alguma pessoa que vai fazer a celebração da palavra vê esse vídeo, nós devemos focar agora na ação do Espírito Santo em si. Porque o Pentecostes ainda vem chegar. Mas o que a gente pode refletir um pouco aqui agora é um pouco da dinâmica do primeiro versículo. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, o amor a Deus implica em fazer a sua vontade. Amar a Deus não quer apenas dizer, sei lá, ir para a rede social e postar eu amo o Senhor, ou então chorar diante de uma música religiosa, ou então saber cantar as músicas e dizer que se arrepiou. Não. Amar a Deus implica em, de fato, guardar os seus mandamentos, fazer a sua vontade sem adulterar, sem mudar, sem transformar nada. Amados irmãos e irmãs, se nós fizermos isso, nós vamos de fato entender que a nossa vida vai se mudando cada dia mais. Porque é através do amor que eu tenho, na medida que eu amo, é na medida também que eu acabo recebendo o Espírito Santo, recebendo o Paráclito, o Espírito da Verdade. E é interessante, né, que eu digo para vocês que a gente acaba fazendo também um percorrer pelas leituras. Lá na primeira leitura, acaba nos mostrando, né, a conversão que acontece com o povo que estava na Samaria. Ora, todas as pessoas são capazes de amar. Aquele povo da Samaria, quando escutou o anúncio de Cristo, quando viu o quanto Jesus os amava, eles também quiseram amar na mesma medida. Por isso que aquele povo samaritano se converteu. Quando nós olhamos para a segunda leitura, na carta de Pedro, acaba pontuando que é preciso estar sempre pronto para poder dar razão da nossa esperança. Ou seja, é preciso amar sempre, guardar sempre os mandamentos, porque nós estaremos preparados para dizer ao mundo porque nós cremos e amamos o Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé no Cristo ressuscitado. E aguardemos, o Pentecostes está chegando. E também, em breve, estaremos celebrando no próximo domingo a Ascensão do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.